Olá, meus queridos alunos do Pedro Celso, tudo bem com vocês? Hoje, a nossa aula, a gente vai fazer uma reflexão da linguagem. O que significa linguagem? Bom, sabemos que a linguagem ela tem duas formas diferentes. Tem a linguagem verbal, que é através da linguagem escrita, né, dos textos, e da linguagem não verbal, através de códigos, sinais, símbolos e tudo mais, né? E aí a gente vai fazer essa reflexão da linguagem. O que significa a linguagem? Toda linguagem, ela carrega em si uma mensagem, né? Ela tem uma mensagem, tem um código específico e tem um teor da mensagem, né? A forma Então, como ela pessoal, é o lida seguinte, fiquem bastante com atentos a o essas dito, informações, certo? certo? Forte Então, abraço. existe também a questão do teor da mensagem, né? Então, vamos fazer aqui uma distinção básica para a gente começar a fazer essa reflexão da linguagem. Existem duas formas de linguagem. Existe a linguagem literária e a linguagem não literária. É isso que a gente vai começar a abordar com alguns questionamentos, atividades com vocês em relação ao que significa texto literário e texto não literário. Eu vou dar aqui um exemplo básico, certo? Primeiramente, vamos definir o que é um texto não literário. Texto não literário é aquele texto que ela envolve um discurso mais formal, mais padronizado. Podemos dizer assim, vamos dar um exemplo de um gênero textual notícia. Uma notícia que você lê no jornal. Muitas vezes uma notícia ela tem a função única, específica de informar sobre algo, informar sobre um evento que aconteceu no mundo real. E geralmente a notícia ela tem uma linguagem padronizada, ela tem um teor único padronizado, que é apenas informar ao leitor sobre aquele determinado fato específico, aquele evento. Então, geralmente a notícia ela tem como os principais argumentos, argumentos de causa, de efeito, de consequências. A notícia também pode colher dados, né? Alguns dados em relação à questão do fato ocorrido, ou colher algumas entrevistas, segundo algumas pessoas, alguns especialistas, né? Isso é um argumento através da citação de autoridade, né? Para justamente validar aquela notícia como algo verídico, como algo que aconteceu no mundo real. Já outra distinção básica que a gente vai fazer é o texto literário. O que é de fato texto literário? O texto literário ela envolve um conceito fundamental que é a criação do autor. O texto literário ela envolve o processo criativo da linguagem do autor, né? E na verdade o texto literário ela não existe de fato uma linguagem padronizada como uma notícia, como um gênero textual notícia. O texto literário ele tem vários tipos de padrões, vários tipos de teor de mensagem. É isso que a gente vai refletir com vocês em algumas atividades, refletindo sobre o poder da criação do autor, o poder criativo da linguagem, o poder de criar uma mensagem indireta, uma mensagem com figuras de linguagem, uma mensagem com um sentido mais implícito, com um sentido que envolve muito mais a participação do leitor, a inferência do leitor, ou o conhecimento prévio do leitor, né? Então, às vezes a literatura ela não envolve exatamente uma relação com informar algo sobre um dado na realidade. Muitas vezes a literatura envolve um poder de criação, de criar ficções, de criar histórias e também de criar uma mensagem particular, uma mensagem que tem um valor sentimental, um valor expressivo, né? Um valor interno, uma memória afetiva, um sentimento específico, uma reflexão da realidade. Então, a linguagem literária ela é de fato livre e ela envolve esse poder criativo do autor. Ao contrário da linguagem não literária, que é aquela linguagem que envolve um certo padrão de linguagem, um certo padrão de escrita, uma escrita mais impessoal, uma escrita que tem uma função única da linguagem, que é apenas ou informar alguma coisa ou anunciar algo. Essa é a linguagem não literária, certo? Então a gente vamos trabalhar com algumas questões, algumas atividades, fazendo essa distinção do que é de fato literatura, do que não é literatura, e quais são os artefatos, os artifícios linguísticos do que é literário e do que não é literário. Tá certo, pessoal? Forte abraço para vocês, se cuidem, usem máscara, certo? E todos juntos vamos vencer esse problema, essa pandemia, ok? Forte abraço.